Bom dia na paz do Senhor uma vez mais. Amados irmãos, antes de adentrarmos na lição de número 6, eu quero lembrar os irmãos que aqui na nossa igreja nós iniciamos ontem a Semana Missionária. O missionário Valmir Alani esteve aqui. Se você não pôde vir, acessa a página da igreja, a de Belém, Nova Europa, porque é uma mensagem linda, edificadora, experiências do campo missionário. Então, é muito importante você colocar na sua agenda, aproveite essa oportunidade para estar na casa do Senhor. Hoje, às 18 horas, nós teremos aqui o presbítero irmão Jean Silva ministrando a palavra de Deus. Hoje é culto de missões, traga a sua oferta de amor para a obra missionária. Terça-feira ainda é a semana missionária, vai estar aqui conosco o pastor Márcio, tesoureiro da igreja, da diretoria. Tenho certeza, ele que trabalhou tanto tempo como diretor das nossas missões, da missão Ceifa, trabalhou muito tempo, tem uma vasta experiência e ele vai trazer uma palavra de bênção para nós. Então, terça-feira, eu peço para todos os irmãos estarem aqui presentes. Quinta-feira, se Deus permitir, é o pastor Wanderson, o pastor Bisnaga. Vai ser uma bênção, convida jovens, adolescentes. Ele vai falar sobre missões, mas numa perspectiva jovem, adolescentes para jovens. Vai ser muito bom, venha, é muito agradável ouvir o pastor Bisnaga. E no encerramento, que é o próximo domingo, dia 15, o capitão Roque, que esteve pregando, inclusive ensinando na abertura da nossa grande festa da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, da STADEC, o Fevereiro Teológico. Então, nessas próximas sextas-feiras do mês de fevereiro, sempre haverá um profundo estudo bíblico. Próxima sexta-feira, permitindo o nosso bom Deus, o pastor Eduardo Iaquinto estará trazendo o estudo da Palavra de Deus. Começamos na última sexta-feira com o capitão Roque, falando sobre doxologia, adoração ao Deus único e eterno. Um grande culto abençoado. Faz uma programação aí, coloque na sua agenda e participe com alegria dos cultos agora do Fevereiro Teológico. Então, o capitão Roque, que esteve ministrando ali na última sexta-feira, estará fazendo o fechamento da Semana Missionária. Se organize, não é sempre que a gente tem eventos dessa natureza, mas venha participar com alegria. É só quem vem mesmo para mensurar o crescimento espiritual desses eventos que Deus nos proporciona. Ontem eu estive aqui na abertura, não pude ficar até o final, mas já assisti o culto, graças a Deus. Estive representando o nosso pastor Paulo Freire lá na Santa Ceia do Senhor, ali em Hortolândia, o pastor Aloysio Mendes, e ele me disse, pastor Eliúde, me chamou a atenção, ele falou que ele ajudou a construir esse templo. Já pensou que bênção? Então, irmãos, o senhor vai ficar responsável de descobrir quando que é o aniversário do templo, para a gente fazer uma festa e trazer ele aqui para dar uma palavra, não é verdade? Então, o senhor é o responsável, já é isso que eu te nomeio, como descobrir direitinho quando foi inaugurado esse templo, para a gente celebrar o aniversário do nosso templo, da nossa igreja, e trazer aqueles irmãos que cooperaram, como o próprio pastor Edivaldo Bueno, pastor Jair Bueno. E o pastor Aloysio Mendes falou publicamente ontem, falou, irmão, o pastor Alberto está lá no setor, pela misericórdia de Deus, eu ajudei a construir aquele templo. Falei, nossa, não sei, né? Aí os irmãos que são mais antigos é que lembram disso, né? Ajudou, né, a trabalhar aí também. Várias reformas, né? Muito bem. Então, irmãos, tudo vamos fazer com alegria, celebrando. Hoje, quem está lendo a Bíblia por aquele papelzinho que eu deixei para os irmãos, aquele guia de ler a Bíblia, então, certamente leu hoje o capítulo 26 e 27 de Levítico. E ali fala sobre as festas. O povo de Deus tinha muita festa, irmão. Festa da Páscoa, festa do Pentecoste, do dia da expiação, festa dos tabernáculos. Então tem muita festa e isso é bom. E é bom que nós tenhamos também festas de gratidão ao Senhor. Bem, vamos lá então, a lição é de número 6, um tema muito bonito, o Filho como Verbo de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 1, porque toda a base dessa lição está no hino inicial. Por que eu chamei de hino? Porque a igreja primitiva,
A igreja do primeiro século cantava o capítulo 1 do Evangelho de João. Era como a nossa harpa, no teu hino primeiro, Deus prometeu com certeza, chuva de graças. Então, a igreja primitiva cantava esse capítulo 1, o verbo. Então, a divindade de Jesus está claro no preâmbulo do Evangelho de João. Não tem jeito da pessoa ler o capítulo 1 de João e duvidar da divindade de Jesus. Não tem jeito da pessoa ler o capítulo 1 de João e negar a humanidade de Jesus. Não tem jeito, porque aqui fala das duas naturezas da pessoa de Jesus. Uma só pessoa, mas tem duas naturezas. A natureza divina, que é o verbo, e a natureza humana, que é a carne. Então, deixa aberta a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, para nós podermos iniciar essa lição lendo a Bíblia. Olha só o que diz. Nós vamos ler também essas passagens durante toda a lição, mas vamos iniciar essa leitura. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? Eu sugestiono que você grife o capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Porque o versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o 14, e o verbo se fez carne. Deus se fez carne. É a palavrinha hebraica Emanuel, Deus conosco. Graças a Deus. Então, vamos para o texto áureo deste domingo. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como da unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O verbo, que era Deus, se fez carne, homem, as duas naturezas na pessoa do Senhor Jesus. Isso é muito humilhante para Deus, porque Deus, sendo Deus, Ele não se apega aos atributos divinos, mas vence o pecado e Satanás como homem. Olha, então, o processo da encarnação é extremamente glorioso. Eu já falei para os irmãos que nós cristãos amamos o Natal. Não porque é dia 25 essa querela aí que as pessoas ficam brigando, isso aí não é relevante. O relevante é você celebrar Deus se fez carne. A encarnação que é importante, porque sem encarnação não há redenção. Se o verbo não se fizesse carne, quem quer morrer por nós na cruz? Então, nós celebramos o Natal, nós amamos o nascimento de Jesus. Por quê? Porque o verbo se fez carne, é a materialização do amor do Pai. Então, hoje nós vamos ver isso. O plano de Deus é o plano da redenção, mas quem vai executar esse plano não é o Pai. O Pai não se faz carne, é o Filho. O Filho se fez carne e derramou o seu sangue em nosso favor. A verdade prática declara Jesus Cristo, o Verbo eterno, porque Ele é Deus. Só esclarecendo algo aqui, a palavra verbo é uma palavra latina. A nossa tradução tirou essa palavra do latim, verbum.
No grego, a palavra é logos. Logos é a palavra grega. Em latim, logos é verbo. E em português, palavra. Então, grego, logos. Latim, verbo. Em português, palavra. Então, tem versões que já falam, e a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Não há problema. Tem versões que mantêm a ideia primordial grega. No princípio era o logos. E a nossa, que bebe de palavras, são palavras latinizadas, né? Não é só verbo. Unigênito, por exemplo, é outra palavra que nós tiramos do latim. Veio para nós, porque a nossa língua é procedente da língua latina. Nossa língua vem do latim. Por isso que tem palavras latinas. Antigamente, bem antigamente, na escola se aprendia latim. Exato, para você entender a língua portuguesa, você tem que ir lá na origem. Tá? Hoje, nem português estão aprendendo direito, você acha que estudar latim? Mas o latim é muito importante para nos dar uma base exegética da nossa própria língua portuguesa. Então, Jesus Cristo, o Verbo eterno, ou Logos eterno, ou a Palavra eterna, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A leitura bíblica em classe, ela vai ser o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e depois o versículo 14, que é o nosso textuário. E eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus, e vamos ler de maneira congregacional, ou seja, todos podem ler juntos. Então, vamos iniciar a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, te glorificamos pela leitura da tua santa palavra, que ela produza fé, que ela produza edificação espiritual em nossos corações. Abençoa cada família aqui representada. Senhor, ministra a tua graça, ilumina, Senhor, a revelação do teu Espírito Santo e encha-nos de edificação, de conforto, nos exorta nessa manhã e abençoa cada irmão, a cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, há 3 objetivos nessa lição de número 6. O primeiro, explicar a pré-existência. A palavrinha pré significa anterior. Por exemplo, pré-primário. É antes do primário. Irmão, eu ainda estou no pré-primário. Então você está antes do... eu estou fazendo um curso pré-vestibular. É antes do vestibular. Pré-história. É antes da história. É antes da escrita. Então, pré-existência é antes da existência. Então, antes de existir qualquer coisa, ele já existia. Por isso, ele é pré-existente. Inclusive, a palavra pré-conceito vem disso. É um conceito anteriormente estabelecido pela pessoa. Às vezes não é o conceito correto, por isso, pré-conceito. Então, pré-existência é isso, é o pensamento, ou seja, ele existe antes de haver qualquer coisa. E claro, nós estamos falando então da divindade, porque só Deus é pré-existente, nenhuma criatura é pré-existente. O segundo objetivo é mostrar a atuação do Verbo na criação. Porque você lê o livro de Gênesis, você tem a impressão que é o Pai que está criando. Você tem a impressão que é o Pai que está dizendo, façamos o homem à nossa imagem. João fala que é o Filho. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, por inferência, eu posso dizer que quem disse, façamos o homem, é o Filho. Pelo menos é isso que João diz.
O que é normal, então, para a gente achar que é a pessoa do Pai, mas, na verdade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em unidade divina, o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Mas aquela palavra, façamos o homem à nossa imagem, foi dita pelo Filho. É isso que João está falando. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, pelo Filho. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então foi o Filho que disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E terceiro lugar, nós vamos ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Deus nunca foi visto por ninguém. Não foi. Deus na sua essência, na sua glória, não. Paulo fala que ele habita na luz inacessível. Enquanto nós estivermos nesse corpo, não vamos ver Deus na sua essência. Só depois de estarmos com o corpo transformado. Agora, como que a gente vê Deus? Por exemplo, os filhos de Israel viram o Deus de Israel. Como? Através daqueles trovões, daqueles raios lá no Monte Sinai. Moisés viu um aspecto, ficou com o rosto brilhando. E nós vimos Deus através do Filho. O Filho que se fez carne. Tá? Então, tem que entender essa diferença. Então, uma vez uma pessoa falou para mim, você fala que Jesus é Deus, mas Deus nunca foi visto pelos homens, então Jesus não é Deus. Você não lê a Bíblia, né? Então, a Bíblia fala que Jesus é a expressa imagem do Criador. Mas Ele se fez carne exatamente para eu poder ver Deus. Caso contrário, nesse estado nunca a gente veria Deus. Só vemos Deus através do Filho. Agora, na sua essência, na sua glória, nós o veremos como Ele é quando o nosso corpo for transformado também em um corpo glorioso. O Filho como Verbo de Deus é a lição 6 desse domingo, dia 8. Vamos pensar um pouquinho sobre o textuário de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nosso textuário, então, está no Evangelho de João, como João escreveu, no capítulo 1, e ele fala ali sobre a encarnação, a grande doutrina cristã do Natal, né? O Verbo se fez carne, Jesus nasceu. Então, se nós observarmos o versículo 1, ele vai lá no princípio. Ele fala, no princípio, ele já era. Então, quando você chegar no princípio, ele já é. Porque isso é um aspecto da divindade, a pré-existência. Então, temos aqui uma óbvia referência às palavras iniciais da onde? Lá do livro de Gênesis, no princípio. Do hebraico, Bereshit. Bereshit. Ou seja, no princípio. Tá? Que descreve então a criação original. A alusão ao livro do Gênesis, livro dos começos, livro da origem, se torna ainda mais patente quando nós lembramos que qualquer judeu podia falar sobre o livro de Gênesis. Eles conheciam o livro de Gênesis. E quando João fala no princípio, todo mundo entendeu o que ele estava falando. A criação, lá na frente, que é a palavrinha hebraica Bereshit. Lá no princípio, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Então, com base nessa observação, nesse apontamento, alguns intérpretes têm insistido que a frase empregada pelo apóstolo João é meramente uma referência à criação original. Simplesmente um detalhe. Tem teólogos que falam isso. Mas se assim fosse, essa frase ensinaria meramente o quê? A preexistência do Logos. O Logos existe antes da criação, mas não necessariamente a eternidade. Seria apenas um ponto de referência. Não, ele existe antes da criação, mas não significaria que ele fosse eterno. Então, esse é um debate que os gregos, que têm uma língua muito mais, com mais possibilidades interpretativas e filosóficas, porque a língua da filosofia é o grego, eles conseguiam falar, olha, você não pode apenas dizer a ideia que se refere apenas a Gênesis 1:1, porque aí não provaria a eternidade, mas que ele é antes da criação apenas, porque esse era o ensinamento de Ário. Ário foi um bispo egípcio da cidade de Alexandria, que dizia o seguinte, que o verbo também tem começo. Então, primeiro o verbo teria sido criado e depois o verbo teria criado o mundo. Isso é uma heresia. E qual foi a base dele? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Provérbios 8, 22.
Quero que todo mundo abra a Bíblia para a gente fazer uma correção, se for necessário. Provérbios 8, 22, na Septuaginta, ou seja, na primeira tradução do hebraico para o grego, houve um equívoco dos tradutores. E eles traduziram assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Tem alguma tradução que diz isso aqui? O que diz aí na nossa tradução? O Senhor me possuía, não é? Todo mundo possuiu? Então, do Senhor é tirado da Septuaginta. Põe uma observação aí, a palavra correta é possuir. Tá? Tem mais alguém que está? Criou? Não? Está aí, criou? Faz aí, grifa aí, a palavra hebraica é possuía, não é criou. Tá? Então, é possuía. Essa é o sentido hebraico, o Senhor me possuía, não criou. Mas no grego, tá, criou, que foi a primeira tradução, não é do hebraico. Eles foram traduzir, os rabinos, e ao invés de pôr possuía, talvez pela dificuldade da língua, puseram a palavra criou, mas deu uma dor de cabeça isso. Por quê? Porque um bispo chamado Ário, no século IV, na cidade de Alexandria, portanto, era a sede da cultura grega, porque em Alexandria estava a grande biblioteca, a biblioteca mais famosa do mundo, a maior biblioteca do mundo, estava em Alexandria. 200 anos antes de Jesus, os rabinos haviam traduzido uma Bíblia do hebraico para o grego, que ficou conhecida como Septuaginta, é o nome. Eu tenho a Septuaginta. Essa tradução, ela foi usada no início da igreja. Os primeiros cristãos gregos usavam a Septuaginta, não há problema nenhum. O problema é que esse versículo foi a base para Ário dizer que Jesus é a primeira criatura de Deus, com base em Provérbios 8, 22. Ao invés dele estudar no hebraico, ir lá pesquisar, e esse tem sido o problema das seitas religiosas, dos falsos mestres, esse tem sido o problema. Porque eles não se aprofundam. Eles pegam uma ideia que vai de encontro com os seus sentimentos, com a sua cabecinha maculada pelo pecado, e já sai ensinando doutrina em cima de um único versículo, isolado. É igual aquelas pessoas que exigem que as mulheres usam véu na cabeça. Tá bom, mostra onde está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Apenas um. Em nenhum outro local da Bíblia fala para a mulher pôr véu na cabeça. Aí pegam aquilo e impõem uma doutrina de homem, cultural, para os gregos de Corinto, há 2000 anos atrás. E sai papagaiando, não, a sua igreja não põe véu. Claro que não põe véu, a Bíblia não manda pôr véu. Ali é um caso cultural, especificamente a igreja de Corinto, irmão, pelo amor de Deus. Paulo fala isso a Efésios? Paulo fala isso, João fala para 7 igrejas da Ásia? Então você não pode fazer doutrina em cima de um único versículo, irmão. Isso é desonestidade espiritual, desonestidade intelectual, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Essa é a regrinha de ouro da homilética bíblica. Como que a Bíblia se explica? Pela própria Bíblia. Me fala um outro versículo que corrobora com esse texto. Não tem. É um versículo isolado, é um texto isolado. Agora não, a pessoa parece que só tem aquilo na Bíblia. A Bíblia tem tanta coisa que a pessoa não observa. Mas nós temos isso. Característica de seita religiosa. As seitas religiosas pinçam um texto só para ser diferente. Você vê, só nós fazemos isso. Tem outros grupos que fazem isso. Pegam um texto único só para dizer que é a única religião da face da terra que faz aquilo. Não, irmão. Para começar, nós sabemos muito bem que aquele contexto é um contexto pagão grego. Então há uma necessidade de uma orientação cultural. E assim também é hoje. Se você voltar 50 anos, todo brasileiro usava paletó e gravata. Não era só crente. Pega os filmes antigos. Todo mundo usava chapéu, inclusive. A nossa igreja mesmo tinha um negócio de chapéu, né? Para os homens pôr. Graças a Deus que eu não sou dessa época, eu teria problema. Porque eu não gosto de chapéu. Mas tem irmão que gosta e está tudo bem, não tem problema. Eu já ia ser o rebelde, né? Porque eu não gosto de chapéu. Então, irmão, precisa respeitar o tempo. Aquele tempo o chapéu era importante. Acho que era cavalariismo, né? Havia uma relação de ética, moral, sei lá eu, mas hoje não tem nada a ver.
o problema também da roupa das mulheres para aquela época. Então vai mudando, os costumes vão mudando. Na Inglaterra, por exemplo, as mulheres usam chapéu. Meu Deus do céu, a mulher não pode nem sentar muito perto, porque cada chapéuzão... Mas tudo bem, tá tudo bem, deixa lá, se eu for para lá, põe chapéu também, está tudo certo. Mas a Bíblia não dá base para isso. Aí pegam aquilo como se fosse um cavalo de... Tem gente que não ora se não pôr o véu na cabeça, irmão. Passa até não posso orar porque eu estou sem véu. Aí vira a doutrina do véu. Sabe? Parece que se sente em santidade se tiver o véu na cabeça. Teve um camarada que teve coragem de falar para mim, uma testemunhança, né? Porque aquilo é testemunhança, não é testemunho. Falou que a pessoa foi expulsar um demônio, aí foi um casal da Deus e Amor lá, não conseguiu expulsar o demônio. E olha que os irmãos da Deus e Amor são bons para expulsar demônio, hein? Porque eles se consagram, eles são dedicados. Aí chamou o casal da Assembleia de Deus para expulsar o demônio, não conseguiu. Aí quando é a vez deles, aí chamam um casal de servo de Deus da congregação. Quando é deles é um casal de servo de Deus. Aí chegou lá, o demônio estava terrivelmente lá na cadeia, a irmã abriu a bolsa, pegou o véu, jogou o véu, o demônio saiu na hora. Eu falei, meu Deus, é uma rede, capturou o demônio, não é possível. Aonde que isso está na Bíblia, que véu expulsa demônio, irmão? Pelo amor de Deus, demônio é expulso no poderoso nome do Senhor Jesus. É em nome de Jesus que expulsa demônio. Não é com véu, não é dando bibliada na cabeça, não é dando tapa, é em nome de Jesus que expulsa os demônios. Mas conta lá, a turma não lê a Bíblia, lê naquela igreja que ninguém estuda a Bíblia, sabe o que acontece? Eles acreditam. Então toda a construção daquela denominação é em cima de testemunhança, de experiências humanas. Deus nos livre, a nossa experiência tem que ser experiência bíblica. E o Ario pensou Provérbios 8:22 e construiu uma doutrina, dizendo que Jesus era a primeira criatura de Jeová Deus. Tragédia na certa. Porque e os versículos que falam ao contrário, como é que fica? Dá a impressão que a Bíblia é contraditória? Você não pode fazer doutrina em cima de um único versículo. Cuidado, hein, irmão. Porque as seitas são assim, elas só te dão um versículo e fora do contexto ainda. Então abre o olho, verifica todo o contexto e verifica se a Bíblia, em outras passagens, apoia aquela ideia. Porque se não apoiar, esquece, não é relevante. Então, a dizer apenas que o verbo está presente ou é pré-existente à criação, não é suficiente. Precisa ir um pouquinho além. Ele é eterno, não é simplesmente, ele não tinha apenas existência. Então devemos observar, entretanto, que esse versículo não diz no princípio o Logos se tornou ou foi criado, não é isso. O que o versículo diz? No princípio era, ele já era. Aí é a eternidade. Tá? Então não é o princípio do verbo, não é isso. Ele dá uma referência, lá no Gênesis, quando foi criar, ele já era. É a eternidade que está falando aqui. Tá? Assim, ainda que essa frase nada mais seja do que uma referência, um ponto de referência no tempo e no espaço em que ocorreu a criação operada por Deus, já encontramos ali o quê? O Logos em existência. E isso claramente é anterior ao ponto do tempo, que assinalou o começo da criação. Então o nosso textuário, dessa nossa lição 6, é uma declaração contra a doutrina dos gnósticos. O gnosticismo dizia que o Logos jamais se faria carne, porque a carne é má. Então, como que Deus santo puro vai fazer parte de uma matéria que é maligna? Eles desprezavam o nascimento sobrenatural de Jesus, miraculoso, por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então, os gnósticos ensinavam que o corpo é a residência do princípio do mal. E também diziam que aquilo que fazemos com os nossos corpos, pouca diferença faz para as nossas almas. E que é por ocasião da morte que o espírito fica liberto desse princípio do mal. Filosofia gnósticas. Sabe quem pensava assim? Os nicolaítas. Os nicolaítas diziam assim, não, a graça de Deus é tão grande que não importa o que você faça. Pode pecar, pode beber, adulterar, fala o que você quiser. A graça de Deus é superior a tudo isso. Nicolaísmo com base no gnóstico, que achava que com a morte você já estava salvo, você ficaria livre, porque o problema é o corpo. E aí, isso influenciou, inclusive o catolicismo,
Porque quando começaram a surgir os mosteiros, tudo isso foi uma tentativa de punir o corpo. Sabe aquelas pessoas que põem corrente no corpo, batem no corpo, porque achavam o quê? Que o corpo é mau. Então a gente tem que disciplinar o corpo. Então vamos punir o corpo. Não, irmão, calma. Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como que você vai bater no seu próprio corpo? Não é, essa é uma guerra espiritual, não é material. Orígenes, que foi do 2º século, também da cidade de Alexandria, que escreveu uma obra que eu tenho, uma obra chamada O Princípio, uma obra fantástica, filosófica, mas cristã, talvez uma das primeiras obras que defende a eternidade do verbo, mas dentro de uma outra perspectiva. Ele tinha um problema com a sua sexualidade. Sabe o que ele fez? Se automutilou, se castrou. Foi condenado pela igreja. A igreja não aceita isso. Acho que pegou aquele versículo, né? Se algum órgão do seu corpo se escandaliza, corta fora. Ele levou isso literalmente. Não pode, irmão, não é desse jeito. Ali está meio figurado, né? É que você, se a sua mão escandaliza, passa o facão na mão. Irmão, ia só ter aleijado na face da terra. Isso foi o Gandhi que falou, líder da independência da Índia, Mahatma Gandhi. Os muçulmanos estavam querendo separar a Índia do Paquistão e acabou separando. Depois, o subcontinente indiano virou em 3 nações, né? Índia, Paquistão e Bangladesh. 3, que seria o Paquistão oriental, né? O que aconteceu? Os muçulmanos chegaram pro Mahatma Gandhi e falaram, não, é a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. O Gandhi falou, então nós vamos ter uma nação de caolho e de desdentado. Porque ele sabe como que é a natureza do pecado humano. Era isso que ia acontecer, ter um monte de banguela e cego de um olho, né? Se for implantar a lei, olho por olho e dente por dente. Porque ao invés de dar medo, só cria gente com defeitos, né? Tá? Então não adianta, o pecado original não se combate cortando o corpo, batendo no corpo. Não, claro que nós temos que tomar cuidado com o corpo, vigiar. Mas não nesse extremo proposto por esses grupos religiosos. Então o gnosticismo influenciou sim. Aí nós temos que estar atentos para isso. E que isso é uma religiosidade que os apóstolos combateram no início da fé cristã. Aliás, no 1º, 2º e 3º século, principalmente no 1º e no 2º, a heresia mais complicada da igreja cristã foram 2. A judaização, pessoas que achavam que você tinha que seguir o judaísmo para ser cristão. Paulo combate isso em Gálatas, por exemplo, na Epístola de Gálatas. E João, Paulo e Pedro combatem os gnósticos quando a igreja vai para o mundo gentílico. Então, quando a igreja está no mundo judaico, tem o problema da judaização. Quando a igreja vai para o mundo gentílico, tem o problema dos gnósticos. Então, esses 2 grupos religiosos deram muita dor de cabeça para os pais da igreja. Bom, contradizendo, então, esse ensino herético dos gnósticos, o apóstolo João apresenta no início do Evangelho que a encarnação foi real. O Senhor Jesus foi um homem autêntico, sofreu as tristezas humanas e teve uma morte vergonhosa. Então, não é à toa que ele fala explicitamente, aquele verbo do versículo 1 é o mesmo do versículo 14. O verbo, que é Deus, se fez carne. Isso horrorizou os gnósticos, né? Porque eles não aceitavam isso de maneira alguma. Então o texto áureo que nós estamos estudando nessa lição é João 1,14. Contém a ideia central do Evangelho. E o verbo se fez carne, Deus se fez carne, verbo, Deus, carne e homem, e habitou entre nós. E vimos a palavra grega é tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, corroborando com essa maravilhosa e misteriosa doutrina, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Assim, dizer que o Logos poderia ter tido um começo, ou que poderia fazer parte da criação, seja como for, é algo totalmente contrário a qualquer noção que já foi proferida no mundo antigo acerca da natureza do Logos. Toda a antiguidade grega, nunca alguém
imaginou que o Logos não fosse eterno. Sempre a ideia, mesmo no mundo pagão, não estou falando no mundo cristão, estou falando do grego antigo. Eles percebiam que o Logos é eterno. Um Logos que tivesse tido começo, não seria Logos. Daria outra, seria Aion, ou anjo, mas não, ou espírito, mas não Logos. Tá? Porque Logos está associado à eternidade. Então, um Logos que tivesse tido começo, não é Logos. Não é o Logos da antiguidade grega, nem da Bíblia. E sim, alguma estranha criação de mentes eivadas de preconceito. Grupos espúrios que não têm o conhecimento da Bíblia inventaram essa doutrina estranha. Então, conceber o Logos como algo além do que é eterno, essa ideia é criar uma teoria cheia de especulações, a fim de adaptá-la a um sistema religioso pré-estabelecido pelos homens. Então você pega o fundador da Sociedade Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, que é o Charles Tazel Russell. O que ele fez? Ele tinha um conceito. Ele achava que Deus é só a pessoa do Pai, que seria Jeová. Aí, o que ele ia fazer com Jesus? Então ele chegou à conclusão que Jesus devia ser a primeira criatura desse Jeová. E aí surge o Espírito Santo. O que ele vai fazer com o Espírito Santo? Ele vai despersonalizar o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é a força ativa de Jeová Deus. Essa foi a maneira dele harmonizar a sua crença. Aí depois ele foi procurar na Bíblia apoio para isso. Não tinha. O que ele fez? Foram obrigados a criar uma tradução própria, que chama-se Tradução do Novo Mundo. Essa tradução do Novo Mundo é a única tradução, aliás, tem mais uma, mas que é dos cristadelfianos, que é uma outra coisa. Mas basicamente é a única religião do Ocidente que teve coragem de adulterar a Bíblia, para colocar as suas crenças dentro da Bíblia. Então ele pegou a Bíblia, fez uma análise e tirou tudo que fosse contrário ao pensamento religioso daquela organização. E mudou. Sutilmente ele foi mudando tudo. Então, por exemplo, o Russell não acreditava no inferno, porque ele veio do movimento adventista. Testemunho de Jeová é o filhotinho do adventismo. Então, é uma dissidência do adventismo. Então, o que ele vai fazer? Como ele não crê no inferno, todas as vezes que a Bíblia fala de inferno, ele vai minimizar ou vai apelidar aquilo de elementos alegóricos. É só porque ele não crê, né? E aí, não crê na Trindade, então vai mudar. Se você pegar a tradução Novo Mundo, está terrivelmente adulterado o Evangelho de João. Começa lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus com D minúsculo. Por quê? Porque ele não quer acreditar que Jesus é o mesmo Deus. Claro, se você ler aí a Bíblia, está falando que Jesus é o mesmo Deus. Aí ele não pode, ele precisa separar. Então eles mutilaram a Bíblia. Eu conheci um professor na Universidade de São Paulo, na USP, que dava aulas de grego. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele, chamava o professor Henrique, que foi embaixador do Brasil na Grécia, em Atenas, por muito tempo. Um especialista em grego. Uma vez, o pastor Ezequias, lá de Jundiaí, que estava estudando línguas orientais na Universidade de São Paulo, perguntou ao professor Henrique: professor, a gente pode traduzir no grego, lá do original, posso traduzir em português? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele disse assim: impossível essa tradução. Porque na gramática grega, se você colocar ali era um Deus, então aqui no próximo versículo, que está falando de Deus, por exemplo, aí você teria que traduzir o versículo 6 assim: houve um homem enviado de um Deus. Você tem que seguir a regra. Imagina a confusão, aí daria o quê? Politeísmo. Teria mais do que uma divindade, e aí você tem um problema, é crença em vários deuses. Então, se você colocar esse artigo, definir como sendo um Deus com D minúsculo, então também no versículo 6 você vai ter que pôr: houve um homem enviado por um Deus. Aí você tem que pôr todos que aparecessem, tem que pôr um Deus também. E aí vira uma confusão. Segundo lugar, por que Jesus não pode ser um Deus com D minúsculo? Porque se Jesus for Deus com D minúsculo, você não pode crer em Jesus. Por quê? Porque o Êxodo capítulo 20 é claro: não terás outros deuses diante de mim. Você não pode ter Deus com D minúsculo diante do Deus da Bíblia. Não pode.
E aí o que você vai fazer com esse Jesusinho aí, com D minúsculo? Um problema. É um deusinho. Não pode ter outro Deus diante de Deus. Então, ou você aceita que Jesus é da mesma natureza do Pai e está tudo resolvido, ou você vai ter um politeísmo. O deusão e o deusinho. Duas divindades, politeísmo. Tá? Então, conhecer o Logos como algo além do que é eterno é criar uma teoria cheia de especulações a fim de adaptá-la num sistema religioso pré-estabelecido pelos homens. Não se pode encontrar, em parte alguma do pensamento antigo, uma única linha que recomende a teoria de um Logos que não seja eterno. Não é possível, não existe essa possibilidade. Assim sendo, a expressão no princípio, embora faça sim alusão à criação original de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é utilizada no Evangelho de João como equivalente à eternidade passada. A eternidade passada. Assim, não havendo então nisso qualquer ideia de estabelecimento de um ponto distinto no tempo, quando o Logos teria começado, porque o Logos não tem começo, o Logos é eterno. O Senhor Jesus Cristo, na passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, é referido como o princípio da criação de Deus. O que significa isso? Origem, começo, Ele é a fonte. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Ele é o princípio da vida, o princípio de tudo, ou seja, origem. Essas palavras significam que Cristo é a fonte, o iniciador da criação, a origem de tudo, e jamais que Ele foi a primeira criatura de Deus, ou a primeira criatura a ser criada, né? Então muitos pais da igreja escreveram sobre o Logos eterno, pessoas que viveram na época de João. Como que eles, ou pouco tempo depois, o que eles falam sobre isso? Vamos pegar o Cirilo de Alexandria. O princípio seria Deus, Pai, pelo que o Verbo teria estado eternamente com Ele. Por isso no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a mesma natureza. Orígenes escreveu, Ele é a sabedoria divina, ou seja, a sabedoria é Cristo. E o Teodoro de Mopsuestia, que é uma cidade da região lá da Ásia Menor, ele fala que o Logos é eterno. Então não tem espaço para essa ideia herética de Ário em achar que Jesus é a primeira criatura, ou achar que é o arquiteto, né, o mestre de obra do Pai. Isso aí é conversa para boi dormir, né? Então a maioria dos intérpretes sempre chegam à mesma conclusão. Aqui é ensinado a eternidade do Verbo. E nenhuma outra interpretação é possível quando nós lembramos da antiga noção acerca da natureza do Logos. Então não tem. Essa ideia aí que veio é uma ideia relativamente nova. É século XX que vieram com essa ideinha aí. Ou seja, ressuscitar a doutrina herege de Ário. Ário está no século IV. Basicamente 18 séculos depois foram ressuscitar, ou 17 séculos depois, foram ressuscitar a doutrina errada. Qualquer outra interpretação seria um escárnio de séculos de estudo, o qual desenvolveu a doutrina do Logos. O que o autor desse evangelho descobriu ser tão apropriado como veículo de seus esforços ao ensinar algo sobre a natureza de Cristo, ou seja, é eterno. Olha só o que o profeta Isaías, dando título para Jesus, fala: Pai da eternidade. Isso é um título de Jesus. E o seu nome será Pai da eternidade. Sabe a eternidade? Ele é o Pai. Pelo amor de Deus, você vai achar que Jesus não é eterno? Com esse título, Pai da eternidade? Você está de brincadeira, né? Então o apóstolo João eleva essa frase da sua referência a um ponto no tempo, no começo da criação, ou no princípio, para o tempo de pré-existência absoluta, antes de qualquer ato da criação, mencionado no 3º versículo do prólogo. Olha o que diz o versículo 3 aí de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então,
aqueles anjos que foram criados antes de existir a terra, foram feitos também por Jesus. Então, tudo que foi feito antes mesmo da criação do mundo, da terra, Jesus já tinha feito, porque Ele é anterior a tudo isso, Ele é eterno. Então, esse princípio não teve começo. Pode comparar João, capítulo 1, versículo 3, com João 17, que ele fala aquela glória que eu tinha antes da criação do mundo. Tá? Então, são todos esses versículos que apontam a eternidade do Verbo. E em Gênesis 1:1, o historiador sagrado começa do princípio e vai descendo, assim mantendo-nos na vereda do tempo, né? Porque ali é uma cronologia. Mas nesse caso, João começa no mesmo ponto, mas vai subindo. Enquanto Moisés começa a contar a criação no princípio e vai descendo, até mostrar a decadência humana, etc., João vai também no princípio, só que ele vai subindo, porque ele vai revelar o mistério de Deus, que é Cristo. Nesse caso, João começa no mesmo ponto e vai subindo, conduzindo-nos dessa maneira à eternidade que antecedeu o próprio tempo. Então, o Logos não estava meramente entrando em existência, porque ele já existia no princípio, que é a palavra grega arché, significa, vocês já ouviram, não tem no catolicismo, não tem o arcebispo. O que significa? É a palavra grega, arquebispos, é o bispo governador, é o bispo principal. Essa é a ideia do arquê ali, né? A arquidiocese é a diocese principal, a que governa. A palavra arcon significa governo. Tá? Portanto, quando se diz que o Logos estava no princípio, já está expressa a sua existência eterna. E também já fica indicado assim, sua posição eterna na deidade. Por 8 vezes, na narrativa da criação, no livro do Gênesis, ocorrem como se for um refrão de um hino. As palavras, e disse Deus. Pode observar. João reúne todas essas declarações de Deus em uma única declaração, viva e dotada de atividade e de inteligência, de onde emanam todas as ordens divinas. Ele descobre, como base de todas as palavras proferidas, a palavra que falava. Quem é? O Logos. O Logos é a palavra divina. Era o Verbo. Aqui está a linda doutrina do Logos. No Antigo Testamento, a palavra que corporifica a vontade divina é personalizada na poesia hebraica como sendo a sabedoria. Embora não está claro se a sabedoria é o próprio Cristo, mas existem analogias disso. A palavra é a sabedoria personificada, mas não está totalmente claro isso ainda. O conceito do Evangelho de João sobre o Logos realmente tem muitos elementos similares e que, na realidade, o autor desse Evangelho se aproveitou de uma ideia corrente e bem conhecida no mundo grego. Os gregos entenderam. Quando João falou que Jesus era o Verbo, os gregos entenderam que Jesus é Deus. Por isso começaram a adorar Jesus. Tem igrejas gregas que adoramos o Deus Jesus. Claro, eles entenderam perfeitamente o que João falou. Então ele usou o Logos a fim de expressar a profunda verdade concernente à pessoa de Cristo encarnado. No Evangelho de João, o Logos aparece como, primeiro, uma força criadora; segundo, uma força controladora; terceiro, uma pessoa que, embora deva ser identificada com Deus, não obstante, é uma pessoa distinta do Pai, porque o Pai é Pai, Filho é Filho. E dessa maneira, João evita o conceito panteísta e lança o alicerce para o conceito da Trindade. Quarto, uma personalidade de natureza divina, é o Logos, embora se tivesse encarnado como homem, é ao mesmo tempo Deus e homem. Então, Orígenes foi o primeiro a declarar tal verdade, já no século II, porque ele é mais ou menos do ano 180, depois de Cristo. Ele usa a palavra theantropos, a palavra grega theos tropos, que seria o quê? Deus, homem. Vem de theos, Deus, e antropos, homem. Theantropos, tá? Os teólogos do Concílio de Nicéia, 325, portanto já é o 4º século, definiram a natureza de Cristo como Deus de Deus, gerado, mas não feito.
Então, é o que diz o Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, o Logos era reputado como da mesma substância do Pai, consubstancial com o Pai, e a citação de João, capítulo 1, era um hino, então, cantado na igreja primitiva. Os primeiros cristãos cantavam, então, João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Jesus é a encarnação do Logos eterno, não havendo nisso o envolvimento de duas entidades separadas, verbo e carne, mas uma única pessoa. Jesus é uma só pessoa. Esse foi o conflito que gerou o problema contra o patriarca de Constantinopla no século IV, chamado Nestório. O Nestório falou assim: não pode dizer que Maria é a mãe de Deus, porque na verdade ela é a mãe da natureza humana de Jesus, mas não da natureza divina. Mas você não pode separar a pessoa de Jesus. Jesus é uma só pessoa. Então, Isabel, quando encontrou Maria, ela saudou a mãe do meu Senhor, ela fala. Ela falou que Maria é a mãe de Deus, sim. A Isabel, quando fala mãe do meu Senhor. Então, não tem agora. Então, Maria é a mãe de Deus? Sim, segundo a humanidade. Ela é a mãe de Deus porque Jesus é Deus, mas ela é mãe da natureza humana, né? Não é da natureza divina. Vocês estão observando como vai ficando complicado? A complexidade dos termos. Então, o título que se deu a Maria não foi para glorificar Maria, mas foi para reafirmar a divindade de Jesus. Só que o mundo é terrível, né? Com o tempo começaram a glorificar Maria ao invés de reconhecer a divindade de Jesus, né? A ideia não foi glorificar Maria. Se deu o título, a palavra em grego é Theotokos. Se eu for traduzir a palavra grega direto para o português, sabe como é que fica? Pariu Deus. Porque tokos é parir. Não é nem a palavra mãe, mas ficou como mãe. Então, no concílio de Calcedônia, que deu o título, aliás, no concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, o concílio de bispos deram o título a Maria de Theotokos, mas para afirmar a divindade de Jesus. Então, sabe como é que está lá? Está escrito assim: Maria, a mãe de Deus segundo a humanidade. Mas vê se o católico lembra da parte final, segundo a humanidade. Não, ficar chamando a Maria de mãe de Deus, esqueceram que a ideia foi posta ali para reafirmar a divindade de Jesus, não a glorificação de Maria. Não foi essa a intenção, mas os homens desvirtuaram, glorificaram mais Maria do que a deidade do Filho. Tá? Então Jesus é a encarnação do Logos eterno, não havendo nisso o envolvimento de duas entidades separadas. Por isso que eu não recomendo os irmãos ficarem falando, Jesus, quando ele chora é como homem, quando ele anda sobre o mar é como Deus. Jesus é Deus e homem, irmão, não precisa ficar separando. Ou o irmãozinho que se empolgou, né, o Tiago, o jovem pregando, sabe o que ele falou? Jesus, irmão, é 50% Deus, 50% homem, ou que dá uma totalidade de 100%. Que bobagem, irmão! Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não tem nada de 50%. Que história é essa? Então, cuidado. Não fique separando as naturezas de Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. É uma pessoa só, é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E ponto final. Então, um dos mais relevantes ensinamentos de João sobre o Logos é que ele é quem revela Deus, servindo de elo, de conexão entre Deus e nós. Em Jesus há duas naturezas, a divina e humana, que é o nosso texto áureo, o verbo se fez carne. Então o Evangelho apresenta a doutrina do Logos, que é o ensinamento central do Evangelho de Cristo. Deus se fez carne para a nossa redenção. Logos não é apontado como Pai, ou Deus dos judeus. Não é, a Bíblia não fala que o Logos é o Pai, não. O Logos é o Filho, porque o Pai não se fez carne. Tá? Então ele é Deus, possui a mesma natureza do Pai, mas não é o Pai. Tá? O Evangelho declara que os homens devem honrar o Filho tal como honra o Pai. Está vendo? As duas pessoas, sem identificá-los entre si. O Logos se fez carne, Deus se fez carne. É a grande doutrina da encarnação que Paulo chamou mistério de Deus, Cristo. Olha como Paulo escreve: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi,
Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão, olha de novo, do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. Amém, irmãos? Só vou fechar aqui com mais um comentário. A segunda parte, cheio de graça e de verdade. Jesus é o único cheio de graça e de verdade. Ah, mas o anjo Gabriel não falou para Maria? Falou o quê? Salve agraciada. Não falou? Essa é uma oração da Igreja Católica, foi eles que inventaram isso. Eles falam, Ave Maria cheia de graça. Não, Senhor, o anjo não falou isso. O anjo falou, salve Maria, agraciada. Sabe o que é ser agraciado? Todos nós somos agraciados, nós achamos graça diante de Deus. Agora, nós não somos cheios de graça. Cheio de graça é só Jesus, irmão. Porque Jesus é a graça, é o favor imerecido de Deus. Então, Jesus é cheio de graça e de verdade. É isso que diz João 1,14. Maria é agraciada. Então o anjo disse assim para Maria, salve agraciada, bendita sois vós entre as mulheres. Não acima das mulheres, mas entre as mulheres. Amém. Bom, então o nosso tema principal é o Filho como verbo de Deus. E o prólogo do Evangelho de João apresenta essa verdade. Jesus se fez carne, ou logo se fez carne, para a glória, do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. E nessa lição, nós vamos continuar refletindo sobre o clímax da encarnação. O Verbo, o Filho de Deus, se fez carne, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja é cristocêntrica. Jesus é a figura principal da igreja, porque é o Deus que se fez carne. Então a palavra-chave é o verbo, logos, palavra. Tudo que a gente faz tem que ser em nome de Jesus. Pode fazer em outro nome, é em nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico então da nossa lição é o verbo como Deus eterno. O verbo como Deus eterno. Então nós já vimos o hino do logos, que é, e lemos no início da aula, João capítulo 1. Na abertura, no princípio era o verbo, as palavras no princípio lembram o quê? O Antigo Testamento, nós já vimos isso. Essa é uma maneira de se referir o quê? A eternidade ou a pré-existência. A expressão verbo, logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o logos como o próprio Deus unigênito, o Senhor Jesus. Antes de tudo o que existe, o verbo já existia. Então nós temos aqui o que nós chamamos de pré-existência. Segundo subtópico, o verbo como pessoa distinta do Pai. No texto bíblico, fala que o verbo estava com Deus, mas ele não é o Pai. Tá? Cuidado, para não cair no erro dos unicistas. O que o unicismo diz? Que só tem uma pessoa na deidade, que é Jesus. Ora ele apareceu com máscara ou cara de pai, ora ele apareceu com máscara ou cara de filho, ora ele apareceu com máscara ou cara do Espírito Santo. E ainda cita um exemplo. O professor Alberto, você não é pai lá na sua casa? Mas é o professor Alberto a mesma coisa. Você não é professor lá na escola? Mas é o professor, mas é o Alberto a mesma coisa. Você não é pastor lá na Assembleia de Deus, lá do Nova Europa? Mas você é o Alberto a mesma coisa. Sim, aí ele está confundindo funções com personalidade. Tá bom, eu sou professor, mas eu não posso chegar e falar, ô professor Alberto, falando para mim mesmo. Ô professor Alberto, me ajuda, tá? Porque Jesus falava para o Pai, então ele está falando para ele mesmo. Mas veja que teatro. Eu chego, irmãos, o professor Alberto não vai poder vir hoje, e eu estou aqui mesmo. Como assim? Vai falar, você está com a cabeça ruim? Irmão, o Pai, que sou eu mesmo, não vou poder estar hoje aqui. Como assim que você está aqui? Então não tem o menor sentido. Se Jesus fosse o Pai, então ele estava orando por ele. Então Deus morreu? Então o céu ficou vazio quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque se Jesus fosse o Pai, olha o problema. Não, irmão, Jesus não é o Pai. Definitivamente não é o Pai. Eu já li para vocês, mas eu não aguento. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 8. Você tem que grifar esses versículos, eu passo para vocês.
Olha aí o versículo de número 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Se Pai fosse função, imagina a confusão que ia dar agora. É Ele mesmo, ele está falando de outra pessoa, mas é Ele mesmo. Não pode confundir função com personalidade. Agora, olha o versículo 17. Você tem que grifar aí na sua Bíblia, ó. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Olha o 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Portanto, pai é pai, filho é filho, porque o testemunho de dois homens, de 2 pessoas é verdadeiro. Então, a pessoa do pai e a pessoa do filho. São duas pessoas. Então, não pode confundir Deus como confunde o unicismo. Tá? Não pode. A expressão grega prostonteon, que é com Deus, comunica o relacionamento face a face. Ou seja, o pai e o filho no seu relacionamento. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade divina. Que os teólogos resolveram dar esse nome teológico para sintetizar a ideia. Se existem 3 pessoas e essas 3 pessoas estão em unidade divina, então um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o nome teológico que nós vamos dar para isso? Trindade. Facilita, usa uma palavra para um termo todo. Tá? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma única pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. E o terceiro subtópico do item 1, o verbo é da mesma essência do Pai. Claro, se o verbo era Deus, então claro que ele é da mesma essência de Deus. Aqui a palavra grega é theos, que é Deus. Tá? Porém, a estrutura grega, a ausência do artigo, não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza apenas a mesma natureza do indivíduo. Então, a omissão do artigo não significa um Deus em hipótese alguma, porque esse é o argumento da Sociedade Torre de Vigia ao impor a tradução Novo Mundo para os seus fiéis. Não, a gente pôs o artigo definido, porque tem que pôr o artigo definido. Não, senhor. Muitos versículos na Bíblia não há necessidade do artigo definido, como sustenta então as traduções heréticas que vão apelidar Jesus de um Deus com D minúsculo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno e criador, é isso que diz João 1:1. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, da mesma natureza do Pai. Então, o resumo do primeiro tópico declara: o verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus. Por isso que o credo niceno constantinoplano, ou constantinopolitano, declarou que Jesus é Deus de Deus, verdade da verdade, palavra da palavra, luz da luz, verdade da verdade, ou seja, da mesma natureza do Pai. Segundo tópico da lição, o verbo como criador. Ele é o agente da criação. Olha lá, no princípio criou Deus. Então a expressão criou é do hebraico bara, criou ex nihilo, ou seja, do nada. Então ele vai construindo o universo. Então ele afirma que o universo foi criado por Deus, olha lá, da palavra latina ex nihilo. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos lá no Antigo Testamento. Olha só, João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele aqui é Jesus, é o verbo. E sem Jesus, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então este versículo enfatiza o quê? A divindade de Jesus como sendo o Criador, de Gênesis capítulo 1. Desse modo, o Filho é o agente ativo da criação do universo. Segundo subtópico do tópico 2, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza: nele estava a vida. Está em João 1, capítulo 4, referindo-se a quem? A Jesus. Essa declaração revela que o verbo é a fonte absoluta da vida. Não há vida sem Jesus. Jesus é a vida. A expressão denota a autossuficiência do verbo, que é um dos aspectos da divindade. Então, a expressão denota autossuficiência.
Jesus não depende de nada. Ele é autossuficiente. Ele é eterno, ele não depende. Você vai falar, também não vou mais clamar o nome de Jesus. É você que vai perder. Acho que Jesus depende disso? Aqueles irmãos, não vou mais. Não vai. Você que vai sofrer as consequências. Tá? Então, João, capítulo 5, versículo 26, diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim eu também, o Filho, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então essa verdade afirma o quê? Imutabilidade, eternidade. E o subtópico 3, a luz dos homens. O texto bíblico assevera o quê? A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aqui a metáfora usada é luz, simboliza o caráter de Deus, que é contrário às trevas. Jesus é apresentado como o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, é o sol. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Sabe o que vai acontecer no céu? Não vai ter luz humana, elétrica, sol, não vai ter nada disso. Sabe por quê? Porque o próprio Deus é a luz. Ele é a luz. Então ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela então. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, mostra que as forças do mal não têm poder sobre a palavra de Deus. O verbo grego katalambano, ele pode ser traduzido por dominar, apoderar, compreender. Nesse caso, expressa que as trevas do pecado não têm poder de resistir à luz. Então, o resuminho do tópico 2. Como Criador, o Verbo é a fonte de vida e de luz, e nenhuma força das trevas podem prevalecer contra a luz. Ele fecha falando da encarnação do Verbo, que nós aqui em Nova Europa comemoramos 3 domingos a encarnação do Verbo, porque o Verbo se fez carne. O Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Você pode ler isso em Filipenses capítulo 2. Habitou, armou a tenda, eu já falei, tabernaculou, é uma outra linguagem, faz alusão literalmente ao tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo. Então o corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou de maneira visível. Ele revela a união hipostática das duas naturezas, humana e divina, porque Jesus é o Emanuel. Ele é a plenitude da graça e da verdade, porque eu já falei isso para os irmãos, o único da espécie do Pai, portanto é o único cheio de graça e de verdade. A palavra glória, doxa, inclusive na sexta-feira, o pastor Capitão Roque falou sobre a doxologia, que é o estudo da glória de Deus, da presença de Deus, que os rabinos apelidaram de Shekinah. A palavra Shekinah é a palavra hebraica que não está na Bíblia, mas significa presença, porém, presença de Deus. Porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente, agora nós temos a glória plena na pessoa de Jesus. Então a frase, cheio de graça e de verdade, revela o conteúdo dessa graça na encarnação do Verbo. Ele não apenas ensina a verdade, Jesus é a verdade. Ele não apenas oferece a graça, ele é a graça de Deus manifesta. Ele é o revelador do Deus invisível, né? Olha só o que João fala então em João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Na sua essência, na sua glória, ele nunca foi visto. O Filho, que tem a mesma natureza do Pai, que estava no seio do Pai, este o fez revelar. Então, o Deus invisível e inacessível tornou-se presente através da encarnação. De novo, por isso que nós celebramos o Natal. Deus se fez carne. Sem encarnação, não há redenção. Graças a Deus, porque o Verbo se encarnou. Deus unigênito é o único da espécie do Pai. Aí vem a palavrinha grega, homoousios, é a palavrinha grega para mesma substância do Pai, consubstancialidade. Cristo é a autorrevelação. João 14, 9. Quem me vê a mim, vê o Pai, no sentido de mesma natureza. Então, para nós encerrarmos o terceiro tópico, o Verbo encarnado
revela de forma plena o Pai, manifestando a graça e a verdade. Então Jesus é o Deus unigênito da mesma natureza do Pai. Nele a glória, a graça, a verdade são plenamente manifestos. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial para se confessar. Eu creio que o Verbo se fez carne. Não é só isso. É além disso. É motivo de adoração. É motivo de você acordar dando graças a Deus, porque Deus visitou a humanidade através do seu único Filho, Jesus, que é a perfeita revelação do Pai para toda a humanidade. E que cada um de nós reconheça e conheça Cristo, porque conhecer o Filho é conhecer o Pai. E proclamar a sua glória, essa glória que o Pai tornou-se conhecida para toda a humanidade. É por isso que nós adoramos o Senhor, graças a Deus por isso. Próximo domingo, dia 15 de fevereiro, se Deus nos permitir, estaremos aqui para falar sobre a obra de Cristo, lição de número 7. Que Deus continue abençoando os irmãos, que os irmãos tenham uma semana de bênção, de saúde, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos?